Java não nasceu para a internet, não nasceu para startups e muito menos para ser uma das linguagens mais usadas do planeta. Java nasceu porque no começo dos anos 90, algumas pessoas dentro da Sun Microsystems perceberam algo antes que todo mundo, que estávamos prestes a ser invadidos por computadores que não pareciam mais computadores. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje você vai entender como uma linguagem criada para eletrodomésticos acabou dominando bancos, governos, grandes empresas, o próprio Android e moldando a forma como o software corporativo funciona até hoje. Então roda a vinheta e vem comigo. Vamos começar compreendendo qual era o cenário na época. No início dos anos 90, programar era um jogo muito diferente do que é hoje. O software era profundamente dependente do hardware, ou seja, cada sistema operacional exigia adaptações específicas. A portabilidade era uma exceção, não era uma regra, e a segurança ainda era tratada como se fosse só um detalhe. As linguagens C e C++ dominavam o mercado nessa época, mas escrever código seguro, estável e fácil de manter era um desafio enorme, especialmente quando o software precisava rodar por muitos anos em ambientes críticos. E foi nesse contexto que a Sun Microsystems começou a olhar para um problema que quase ninguém estava levando muito a sério: a explosão de dispositivos eletrônicos inteligentes. E eles se questionavam sobre como programar um mundo onde o software vai estar em todos os lugares. Lá em 1991, a Sun criou um pequeno grupo interno chamado Green Project. Era um time enxuto, quase isolado do restante da empresa, liderado por James Gosling. O objetivo não era criar mais uma linguagem para desktop, mas desenvolver uma tecnologia capaz de rodar em diferentes dispositivos com segurança, um baixo consumo de memória e independência de plataforma. A primeira linguagem criada nesse projeto se chamava Oak, nome inspirado em uma árvore que ficava em frente ao escritório de Gosling. Oak já trazia ideias que hoje parecem meio óbvias, mas que na época eram bem ousadas. Ela tinha gerenciamento automático de memória, eliminando uma série de erros comuns em C++. Tinha uma síntese mais simples e, principalmente, tinha a ambição de não depender diretamente do sistema operacional. Tecnicamente, Oak funcionava muito bem, mas comercialmente não havia mercado para ela. Os dispositivos inteligentes ainda não tinham explodido, a internet ainda era bem limitada e o projeto acabou sendo engavetado. E por um tempo isso até parecia o fim da história. Só que o mundo resolveu acelerar rapidamente. Entre 1993 e 94, a internet começou a ganhar forma, navegadores gráficos surgiram, páginas ficaram mais interativas e uma nova pergunta começou a aparecer: como então executar um código distribuído pela internet de forma segura? Foi nesse momento que o time percebeu algo decisivo. O problema que a Oak resolvia não era apenas hardware embarcado, mas era exatamente o problema da web. A linguagem foi rebatizada e o que chamavam de Oak passou a se chamar Java. Isso porque Java era o nome do café que eles tomavam todos os dias. Por isso que o desenho, inclusive, da linguagem é um cafezinho aí, sabia disso? E com isso, o foco mudou completamente. Java agora precisava rodar em qualquer máquina conectada à internet, sem comprometer a segurança, estabilidade ou até a portabilidade. Foi então que a decisão mais importante da história do Java veio, e que foi também a decisão mais arriscada. Eles decidiram que o Java não seria compilado diretamente para o hardware. Ao invés disso, o código seria convertido em bytecode e executado por uma máquina virtual, a Java Virtual Machine. Na prática, isso significava que o mesmo programa poderia rodar em diferentes sistemas operacionais, desde que existisse um JVM para aquele ambiente. Essa ideia parecia até simples, mas ela mudava completamente a história. Aqui é onde o código deixava de pertencer à máquina somente e passava a pertencer à lógica. Foi aí que nasceu o famoso conceito Write Once, Run Anywhere, a promessa ousada que muitos duvidaram, mas que com o tempo se provou ser real. E é quando Java chega ao mundo. 4 anos depois, em 1995, a Sun lançou oficialmente o Java. No começo, o grande chamariz foram os applets, pequenos programas que rodavam dentro do navegador. Hoje eles parecem ultrapassados, mas naquela época era uma verdadeira revolução. E mais importante do que os applets foi a reação das empresas. O Java oferecia algo raro na época, que é a previsibilidade. Era mais seguro que o C++, mais fácil de manter em sistemas grandes e mais adequado para aplicações distribuídas. Bancos, empresas de telecomunicações, governos e grandes corporações começaram a adotar Java como base de seus sistemas. Enquanto muitas linguagens iam e vinham naquela época, o Java se posicionava e foi se tornando a infraestrutura.
Com o tempo, o Java deixou de ser apenas uma linguagem e se tornou uma plataforma completa. Servidores de aplicação, frameworks, bibliotecas, padrões corporativos. Tudo começou a girar em torno do ecossistema Java. E aqui entra até uma ironia bem interessante. O Java nasceu para eletrodomésticos inteligentes, certo? Mas ele fracassou nesse primeiro objetivo. Só que ele acabou dominando exatamente os sistemas mais críticos do planeta. Se você já trabalhou em banco, seguradora, grande empresa ou governo, há uma chance enorme de já ter lidado com Java, mesmo sem perceber. E se você está prestando atenção nessa história, talvez tenha percebido uma coisa importante. O Java não conquistou o mercado porque ele era uma linguagem bonita ou mais curta, mas simplesmente porque ele resolvia problemas reais de escala, arquitetura e manutenção. É exatamente isso que o mercado internacional busca hoje em programadores. Gente que entende contexto, sistema e impacto, não só síntese. Se você quer entender como se preparar para esse nível de exigência, aponte a câmera para o QR Code que está aqui na tela e agende agora uma consultoria gratuita com o nosso time para receber um plano completo de como chegar lá. Voltando aqui para a história. Já em 2008, quando o Google lançou o Android, escolheu Java como base da plataforma. Isso levou o Java para o bolso de milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo que eles ganharam uma certa fama, surgiram críticas como verbosidade, complexidade, performance em versões antigas. Só que o Java nunca desapareceu, ele só foi se adaptando, com novas versões, melhorias de performance, mudanças da governança e um ecossistema cada vez mais maduro, mantiveram a linguagem viva, relevante e profundamente integrada à infraestrutura global. No fim, o maior legado do Java talvez não foi a parte técnica, mas quase que cultural. O Java ensinou ao mercado que legibilidade importa, que previsibilidade de escala melhor do que soluções engenhosas demais e que software de longo prazo exige disciplina. Java é uma parte importante da fundação da programação que temos hoje. Entender essa história ajuda qualquer dev a compreender por que o mundo corporativo funciona do jeito que ele funciona hoje. Você já programou o programa em Java? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E se essa história te ajudou a enxergar a programação com outros olhos, deixa o like, compartilha com outro dev e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação. Nos vemos no próximo vídeo.